Shalom, shalom, bom dia! Bom dia para você que está todos os dias neste cantinho de milagres, que escreve o seu pedido aqui nos comentários, que deixa o seu like ajudando esta oração a chegar a tantas pessoas. Um dia de muita bênção para você. E hoje eu quero falar sobre um salmo que é muito conhecido, se não o mais conhecido. Quem escreveu? Davi, Salmo 23. Eu tenho certeza que você já estava pensando no Salmo 23 antes mesmo de eu dizer, porque eu disse que é um dos salmos mais conhecidos. É um salmo que mostra uma trajetória. Aqui, Davi, ele está dizendo, esta é uma caminhada minha pelo deserto. Davi, a maior parte da vida de Davi, ele gastou a vida dele no deserto. Ele estava no deserto enquanto pastor de ovelhas e depois ele ficou no deserto fugindo de Saul. Então, pelo menos metade da vida de Davi foi no deserto. Uma caminhada onde ele tinha promessas, mas elas ainda não tinham se cumprido. Era uma caminhada de solidão. Por quê? Porque a sua família não ligava muito para ele. Lembra como o pai se esqueceu dele quando Samuel chamou todos os filhos? Lembra como os irmãos de Davi o desprezavam? Então, há pessoas que têm esse tipo de vida, uma trajetória em que, mesmo que cercado de pessoas, você tem um sentimento de solidão. Mas esse sentimento de solidão é por um momento, porque Deus está preparando grandes coisas para você. Davi, ele podia não ter uma quantidade de amigos, mas ele tinha bons amigos. Ele teve Jonatas do lado dele. Ele teve os valentes na caverna de Adulão, que se tornaram valentes. Mas o que eu queria ler para você é no Salmo 23, no versículo 4, Davi ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que Davi estava dizendo? Ele estava falando sobre algo muito conhecido para as pessoas que conheciam o deserto da Judéia. Davi, morando em Belém, ali fronteira com o deserto da Judéia, ele conhecia muito bem esse deserto, porque ele pastoreava no deserto da Judéia. E ele conhecia muito bem essa estrada que se chamava, esse pedacinho, esse caminho que se chamava Vale da Sombra da Morte. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó era uma estrada estreita e perigosa, mas tinha lugares bem lá no meio do deserto da Judéia, porque o deserto da Judéia é diferente de tudo que você conhece, porque o deserto que vem na sua mente é um deserto arenoso, mas o deserto da Judéia é um deserto rochoso, cheio de penhascos, cheio de vales, de abismos. Então, em determinado local dessa estrada, o caminho ficava tão estreito, que não dava para andar duas pessoas, uma ao lado da outra. A pessoa ou andava em fila indiana, na frente ou atrás, ou se não, um caminho solitário mesmo. Os comerciantes conheciam bem este caminho e os riscos deste pedaço do caminho. Este pedaço do caminho se chamava Vale da Sombra da Morte justamente por ser muito estreito e porque tinha ali os oportunistas, os salteadores, os ladrões, sabiam que as pessoas ali ficavam mais vulneráveis e eles reservavam este local para poder assaltar e roubar a mercadoria. Você tem um inimigo que conhece que você está nessa trajetória da vida. A vida é uma trajetória. E nessa trajetória da vida, existem momentos em que o caminho fica tão estreito, momentos difíceis, momentos de grandes dificuldades, em que você se sente muito sozinho. Por mais que você tenha pessoas ao seu redor, você se sente desamparado, você se sente algumas vezes abandonado, você pergunta por que isso comigo? Será que é só comigo que isso acontece?
esse é o pedacinho, esse trecho da sua vida se chama Vale da Sombra da Morte. É neste momento de vulnerabilidade que o diabo quer te roubar, assim como ele queria roubar os comerciantes que saíam com mercadorias de Jerusalém para Jericó. E o que ele quer roubar de você? Ele quer roubar o teu tempo com Deus. Ele quer roubar a tua unção, porque ele sabe que o teu maior tesouro não é o dinheiro, não são as aquisições. O teu maior tesouro é o Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo dentro de você é Deus em você, através de você. Isso significa que o reino dos céus, o poder de Deus está em você. Isso significa que você tem dons, isso significa que você tem unção. E para ele, você vai ser um perturbador do reino das trevas, se você não se deixar ser assaltado. Davi, conhecendo este local, ele disse: ainda que eu ande com as minhas ovelhas pelo vale da sombra da morte, ainda que eu esteja neste local em que eu corro risco de ser assaltado, as minhas ovelhas também só ouvem a minha voz porque elas estão andando uma atrás da outra. Neste momento de intensa angústia, perturbação, tristeza e lágrimas, eu bem sei que o Senhor está comigo e eu não abro mão da tua presença. Eu não vou deixar o inimigo roubar o meu tempo com Deus. Eu não vou deixar que ele roube a minha fé. Eu não vou deixar que ele roube porções do Espírito Santo de dentro de mim. Como é que ele rouba? Quando ele traz desânimo, quando ele rouba a esperança, quando você para de ler a Bíblia. Isso são grandes roubos. E Davi diz: eu não temo mal nenhum. Ele diz: eu não temo o salteador, eu não temo o risco de despencar desse abismo. Por quê? Por uma única razão: porque Deus está comigo. Quem nunca passou por um momento desses? Será que você está passando hoje? Fale como Davi: ainda que eu esteja andando neste momento pelo vale da sombra da morte, eu não temo o mal, porque o Senhor está comigo. E Davi, ele continua a dizer, sabe por quê? Porque Deus me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor prepara uma mesa com toda a provisão que você precisa. O que você precisa nesta manhã ou no dia de hoje? Você precisa de cura emocional, cura física? Você precisa de mais de Deus? Você precisa de paz? Você precisa de alegria? Você precisa de refrigério? Você precisa de mais presença de Deus? Deixa o Senhor servir a mesa hoje, porque há uma mesa de banquete bem no meio do deserto. E ele diz: o Senhor unge a minha cabeça. Eu quero te contar, se você nunca ouviu, mas é um grande segredo isto, porque as ovelhas, um bom pastor, ele derramava óleo sobre a cabeça das ovelhas. Você sabe por quê? Porque no deserto da Judéia tinha aqueles mosquitinhos que eles perturbavam as ovelhas ou perturbam as ovelhas, e se esses mosquitinhos eles entram pelo ouvido da ovelha, a ovelha fica enlouquecida pelo barulho, pela sensação daqueles mosquitinhos dentro dela. E as ovelhas, no desespero, elas batiam a cabeça contra a pedra por causa da perturbação, e elas podiam chegar a óbito. É isso que o inimigo faz com você. No momento que você está vivendo este vale da sombra da morte, ele coloca pensamentos de ansiedade, de preocupação. E esses pensamentos são essas moscas. E quando a sua mente fica assolada com todos esses pensamentos, esse sentimento de desamparo, quando você fica perturbado, você pode perder a presença de Deus e os teus pensamentos estão desconectados do trono de Deus, e a tua vida espiritual pode enfraquecer, chegando até mesmo a morrer. Mas hoje, neste momento, aí na sua casa, o Senhor está derramando óleo sobre você, refrigerando a sua mente, trazendo refrigério para a sua mente, para as suas emoções, para que você possa, de mãos dadas, passar por este vale da sombra da morte e não ser destruído.
Vamos orar agora? Escreva o nome do seu vale, porque nós vamos orar juntos aqui no comentário. E neste momento é o momento de você compartilhar essa oração com alguém que esteja passando por um momento muito difícil. Senhor, nós queremos te louvar, porque ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, não tememos, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso amparo, o Senhor é o nosso escudo e proteção. E nós não abrimos mão da tua presença, não permitimos este assalto, não vamos permitir que a fé seja roubada, que a alegria seja roubada, que a paz seja roubada. Agora eu clamo, Espírito Santo de Deus, esteja agora no coração de cada um que está aqui neste devocional, Senhor, estabelecendo a paz. Oh Senhor Deus, derrama óleo sobre a cabeça de todos, para que todo pensamento de preocupação, ansiedade, perturbação seja agora aniquilado e venha pensamentos do céu, pensamentos de esperança, pensamentos de fé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma mesa de banquete no meio do deserto. Eu te agradeço pelas curas, te agradeço pela libertação, te agradeço pela unção de milagres que está nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te aguardo às 18 horas no meu próximo vídeo e também quero te convidar para você conhecer a área de membros, porque tem muito curso para você. Tem curso de Israel, de Apocalipse, restauração emocional. Se você ama ser restaurado e aprofundar na palavra de Deus, venha para a área de membros.